Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma reflexão à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel vai nos dizer que, na medida que nós despertamos para a conquista da nossa paz interior, nós nos libertamos da culpa. Então, sempre que nós percebemos essa necessidade de construir a paz interior, esse autoconhecimento, esse autorreconhecimento, ele faz com que nós caminhemos na direção de identificar em que esfera, em que caminho da nossa vida nós queremos trabalhar a nossa renovação interior, qual é a área que nós precisamos trabalhar primordialmente para que nós podemos conquistar essa paz. E aí nós vamos nesse caminho, buscando a renovação, a reparação e vamos nos libertando da culpa que muitas vezes a nossa consciência nos acusa. Lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar nesse capítulo uma das bem-aventuranças que Jesus nos falou quando esteve conosco. E o que são as bem-aventuranças? São bênçãos. E uma dessas mensagens que Jesus nos deixou foi que são bem-aventurados os aflitos, ou seja, abençoados são os aflitos. E no primeiro momento parece um pouco conflito, parece se ficarmos olhando apenas para a nossa vida aqui e não enxergarmos que a vida continua e não termos essa informação que nós somos o espírito e que reencarnamos, fica difícil acreditarmos nisso que Jesus nos fala, concorda? Mas com essas informações que nós temos hoje, que a nossa vida continua, que nós somos espíritos imortais, nós compreendemos o que Jesus quis nos dizer quando Ele nos fala que são bem-aventurados os aflitos, que nós sabemos que assim nós podemos compreender a justiça, a bondade e a inteligência divina. Nós sabemos que todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E Deus nos deu o livre-arbítrio e colocou em nossas consciências as suas leis. Com isso, nós vamos, através do nosso próprio esforço, a cada encarnação, desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moral. Cada vez mais vamos caminhando rumo ao progresso e chegaremos em um determinado momento à perfeição relativa, porque é para isso que Deus nos criou. À medida que, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com o nosso próprio mérito, nós chegaremos a essa condição de um espírito puro, a exemplo de Jesus. Então, quando nós olhamos as diversas condições que nós estamos nessa existência, é importante relembrarmos, é importante estarmos sempre refletindo sobre isso, que as diversas situações em que nos encontramos, do ponto de vista físico, do ponto de vista financeiro, profissional, país que escolhemos nascer, etc., aqui no planeta Terra, tem a ver com as nossas escolhas. Então, se nós escolhemos estar encarnados em determinada família, nosso seio familiar, é porque ali, nesse momento, é a nossa escola.
Nós escolhemos porque temos aprendizados ali naquele seio familiar, resgates, reparação, perdões a serem desenvolvidos, desenvolver a solidariedade, a fraternidade, tudo começa no lar. E as diferenças sociais, financeiras, todos nós, em algum momento, já vivenciamos a riqueza, a opulência, a pobreza, ou as vivenciaremos, porque passaremos por esses processos de aprendizado. Então, a dor, a aflição, ela é um processo de aprendizado. Então, por isso que quando Jesus nos fala que são bem-aventurados os aflitos, é porque são abençoados aqueles que estão trabalhando na sua evolução e no seu progresso. Então, todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, seja numa condição de riqueza ou numa condição de pobreza, todos nós temos problemas e todos nós temos dificuldades. Se nós entrarmos o lar de cada um vai ter a sua dificuldade nas mais diferentes situações. E certamente que se nós começarmos a ouvir a dor do outro, nós vamos perceber que existem dores assim muito difíceis, profundas, e que provavelmente nós vamos falar, olha, eu prefiro ficar com a minha cruz, com a minha aflição. Mas é porque cada um está vivenciando aquela dor que é necessária para o seu aprendizado nesta experiência encarnatória. Isso é muito importante. Então, as nossas aflições, elas podem ter causas nessa própria existência, por causa da nossa imprevidência, por causa das nossas más inclinações, de equívocos que cometemos apenas nessa existência, por uma escolha mal feita, por um mau hábito que desenvolvemos, e são escolhas às vezes equivocadas de uma união que tinha interesses que não fossem o amor, e por aí são as mais diversas escolhas que podem nos causar as aflições atuais. Mas existem aquelas, como estas que nós estamos vivenciando agora, de uma situação de pandemia, os flagelos da humanidade, um desencarne de uma criança, o desencarne de um ente querido que era o responsável pela manutenção financeira daquela família, o pilar daquela família. Então, estas são dores que nós não esperávamos e que, a princípio, não se tem explicação. Uma morte abrupta, uma situação como essa que nós estamos vivenciando agora, que ninguém previa uma situação dessa. Então, estas são aquelas aflições que são causas anteriores da aflição. Porque as dores que nós estamos vivenciando, as aflições, elas são só o efeito. E dentro de uma lei de causa e efeito, tem uma causa. E se a causa não está nesta existência, certamente que ela está numa existência anterior. Então, estamos juntos passando por esse processo de pandemia, programamos a nossa encarnação e provavelmente sabíamos, inconscientemente ou não, que nessa época provavelmente estaríamos vivenciando esse processo ou processo análogo a esse, quando reencarnamos. E escolhemos estar aqui, nesse momento, para vivenciar o aprendizado que essa dor coletiva pode nos trazer. E por que nós esquecemos o nosso passado? Então, imaginemos que no nosso lar estão os nossos maiores aprendizados. Então, imaginemos que nós sabemos que ali estão os nossos maiores aprendizados. Então, são os nossos resgates. E
Frequentemente, o espírito ele reencarna no mesmo ciclo familiar. Ora somos pais, ora somos filhos, ora somos avós. E aquela família ali que vai nos proporcionando essa troca, e ali nós vamos trocando os papéis e vamos aprendendo e vamos evoluindo. Frequentemente é assim que acontece. Imaginemos se nós estamos nesse lar e se fomos traídos ou se traímos, se prejudicamos alguém profundamente, se existem ódios antigos. E se nós conseguíssemos nos lembrar de tudo isso, como que isso não atrapalharia o nosso processo evolutivo? Então, o véu do esquecimento que Deus permite que nós não nos lembremos do nosso passado é uma bênção para que nós possamos começar do zero com as nossas conquistas anteriores dentro de nós, em nossas consciências, lá no nosso subconsciente profundo. Trazemos conosco, para nos ajudar, as leis de Deus em nossa consciência, o livre-arbítrio e as nossas inclinações. E as nossas inclinações vão nos dizer, vão nos alertar o tempo todo o que nós viemos fazer aqui, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos transformar para melhor. E aonde está ali aquele pedacinho que nós precisamos trabalhar para fazer uma reforma dentro de nós mesmos e transformar em algo melhor. Então, são bem-aventuradas as nossas aflições, são abençoadas e são muito bem-vindas, porque significa dizer que escolhemos, estamos dispostos, conscientes, que é através delas, reparando, fazendo o caminho de volta que estamos fazendo nessa encarnação, rumo à luz. Só assim, através do nosso processo de renovação e transformação, essa dor é uma dor escola, é dor aprendizado e que vai passar. Chegaremos ao fim da nossa encarnação, continuaremos vivos, imortais, espíritos, e venceremos os nossos desafios. E assim, nós estaremos prontos para novos desafios. Então, que Jesus abençoe o nosso esforço, que Jesus abençoe a nossa força, coragem, fé, esperança de dias melhores, que possamos passar pelas nossas aflições, munidos de muita resignação, de muita força, coragem e fé, acreditando que nós podemos todos os dias ser melhor e trabalhar com a nossa consciência em paz, livre, cada vez mais consciente, que através do nosso trabalho de renovação moral é que nós nos sentiremos cada vez mais em paz conosco mesmo, independente do que estiver acontecendo ao nosso redor, porque estamos cientes que estamos fazendo o nosso melhor e cumprindo com aquilo que viemos fazer nessa existência. Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine sempre, nos abençoe e abençoe o nosso esforço no bem.